pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre 40 Dias da Maria Valéria Rezende, que é um livro que está em algumas listas de vestibulares, alright? Durante a leitura do livro, eu fui fazendo algumas anotações de coisas que eu achei importante e relevante para falar aqui no vídeo. Basicamente, a história é sobre a Alice, ela mora em João Pessoa, ela é aposentada, mas ela ainda dá aula de francês para algumas alunas. E ela é a mãe da Norinha, que é a Nora, mas todo mundo chama de Norinha. Essa Norinha, ela mora em Porto Alegre com o marido dela, eu acho que é o marido dela. E eles querem ter um filho, só que como ela ainda tá na universidade, ela ainda tá focada nos estudos, na carreira profissional, ela pede pra mãe ir pra Porto Alegre pra poder cuidar do filho dela. E a mãe não gosta nada disso, só que em todo lugar que ela vai, que é tipo encontro de família, o pessoal fica tipo, ai, vai lá pra Porto Alegre pra ajudar a Norinha, não sei o quê. E aí até que enfim ela vai pra Porto Alegre contra a sua vontade. Na mudança, quando é tirado tudo da casa da Alice, ela encontra um caderno. É um caderno de mais ou menos 250 páginas, que é a quantidade de páginas do livro, que tem na capa o desenho da Barbie. Então, esse vai ser um diário que ela vai levar pra Porto Alegre pra falar sobre as suas experiências, o que ela tá achando da viagem e essas coisas. No começo, quando a Alice vai pra Porto Alegre, é muito triste. Tipo, ela retrata que ela tá solitária, ela quer voltar pra João Pessoa, ela sente muita falta, ela não conhece nada de Porto Alegre. A filha dela fica indo lá de vez em quando. No começo ela liga um monte pra mãe dela, só que depois de um tempo para de ligar também. Ela vai se referir durante o livro a Barbie, que é o caderninho dela, o diarinho dela. O vocabulário do livro, ele é bem formal. Dá pra você entender tudo, não é aquela coisa tipo aqueles livros chatos de literatura, sabe? Dá pra você ler numa boa, é um diário. Algumas coisas que você percebe é a falta de travessão pra fala. Então você tem que ser bem atento pra entender quem que tá falando o quê, porque é tudo junto, tudo montuado, sem letra maiúscula às vezes. E uma coisa bem marcante do livro é que ela não termina muitas frases que ela fala. Então ela tá falando assim, ai, a esperança é o que me... Acaba. Daí você vai pro outro parágrafo, você fica tipo, a esperança é o quê, meu anjo? Continua, me fala. E aí não, entendeu? Não tem finais de frases, muitas vezes. Você também encontra no livro várias expressões em inglês, como good night, good morning, algumas só no meio do livro. Isso é porque ela tá se referindo a Barbie é uma figura americana. Aqui eu vou falar também um pouco das personagens que vão aparecendo e eu já vou contando as histórias deles. Uma personagem é a Milena. A Milena é a diarista que vai lá na casa da Alice pra ajudar ela com a limpeza da casa. E ela vai uma vez por semana e ela meio que ajuda a Alice em alguns pontos que a filha dela não ajuda ela. A Narinha que meio que larga ela lá e, tipo, ela fica falando que o apartamento dela é xadrez, é tudo preto e branco, muito sem graça. Ela odeia Porto Alegre, assim, as coisas de lá. A filha dela e o genro dela viraram inimigos dela, o apartamento dela virou inimigo dela. E quem vai ajudar com desabafos e essas coisas vai ser a Milena. E aí aparece o Cícero Araújo. O Cícero Araújo foi um menino que ele era filho da Socorro. Isso é, tipo, muito aleatório, sério. Parece do nada, assim. A Elisete ligou pra Alice e falou: Alice, tem a Socorro, que é uma manicure aqui da cidade, e ela tem um filho, o Cícero Araújo. Será que você pode dar uma olhada aí em Porto Alegre pra ver se você encontra esse filho que já não liga pra ela há um ano já? Ela só sabe o bairro onde ele morava e o nome dele. Ela vai atrás dele. A única coisa que a Alice sabe do Cícero Araújo é que ele tinha uma boa estabilidade em Porto Alegre, tinha uma namorada, eles estavam vivendo juntos, ele ia ser transferido pela empresa que ele estava trabalhando pra Mato Grosso, mas ele não quer ir pra lá, ele tinha uma vida boa lá em Porto Alegre. E ele para de ligar pra mãe dele, é basicamente isso. E aí o nome do bairro onde ele morava lá era Vila Maria Degolada. E aí a Alice precisa ir atrás do Cícero Araújo. No apartamento dela lá, ela foge, tipo, ela simplesmente sai, pega as coisas que ela precisa lá, que tipo é nada. Ela pega um celular descarregado, um pouco de dinheiro, o resto de dinheiro que ela tinha, uma bolsa e vai. E ela vai atrás da Vila Maria Degolada. Aí, chega lá no porteiro e ela pega uma bolsa gigante de viagem e fala assim pro porteiro: viu, se a minha filha aparecer, fala que eu fui lá pra Jaraguá, alguma coisa assim. Ela fala
que é pra falar que eu fui viajar pra outra cidade, que eu tenho uma amiga lá em outra cidade, eu vou pra lá, vou trocar umas ideias com ela e qualquer dia eu volto. Pode ser. E daí ela vai, daí o porteiro fala, tá, pode deixar, eu aviso, não sei o quê. Aí ela volta pro apartamento, deixa a mala de novo lá, escondida do porteiro, pega sua bolsa e sai. Aí a filha dela já tinha falado pra ela que ela ia pra Europa, ela ia ficar 6 meses na Europa por causa do serviço, então, tipo, tava cagando pra Alice, a Alice também tava cagando pra ela. E aí ela vai lá atrás e é tipo uma favela lá nessa Vila Maria Degolada. E aí ela começa a contar os dias que ela tá fora do apartamento, que são esses 40 dias aí que ela vai ficar fora. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que em muitos momentos do livro, entre um capítulo e outro, tem uns cartãozinhos assim, tipo de hotel, tem também de cozinha italiana. Que eu, no começo, eu fiquei um pouco confusa. Eu falei, gente, o que é essas coisas que eu não tô entendendo? Entre um capítulo e outro aparecia esse negócio, eu ficava, tipo, eu lia, aí eu ficava, gente, o que é isso? Me explica isso. E aí, mais pro fim do livro, eu fui entender que eram papeizinhos que ela encontrava. Algumas vezes tem relação com o capítulo, por exemplo, ela vai no restaurante, ela volta no restaurante e batia com a troca de capítulo. Eram cartãozinhos que ela achava, coisas que ela achava na rua. E atrás, ela anotava frases de livros que ela gostava. Todo começo de capítulo, isso é todo começo mesmo, tem uma frase de algum livro em cima. Já teve de Alice, em País das Maravilhas, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade. São, então, alguns livros famosos e ela gostava muito de ler. Que ela coloca as frases em todo começo de capítulo e são características do livro inteiro, tá? E ela entra na favela lá, na Maria Degolada, e ela pergunta pra todo mundo, tipo, qualquer pessoa ela bate assim na porta, sabe, Cícero Araújo contava toda a história, e aí às vezes uma pessoa ou outra era muito atenciosa com ela e falava, vai, tem uma casa lá do outro lado lá, que deve ter uns da Paraíba lá, que veio, não sei o quê, e ela ia lá. E aí o pessoal falava, ai, me dá notícia se você encontrar. Ela doou, todo mundo falava. Beleza. Ela foi contando pra todo mundo a história da mãe, da Socorro, do Cícero Araújo. E aí pediu um apelido do Cícero Araújo, eu não sabia. E ela foi atrás. E aí a Adelaida foi uma das que ajudou bastante a Alice na procura do Cícero. Então a Alice para de voltar pro apartamento dela. E ela fica com só algumas trocas de roupa. Ela fica fazendo alguns saques de R$50, R$10 num banco na rodoviária. Ela tá com roupas bem precárias, ela faz abrigo com moradores de rua, ela tava com condições mesmo de morador de rua. E aí tem 2 moradores de rua que ajudam muito ela, que é o Arturo. Ele é um imigrante que falava meio um portunhol, ela não sabe muito bem se ele é uruguaio ou da Argentina. E também tem a Lola, que a Alice chega à conclusão de que ela era mulher de um cara muito rico, mas pelas condições dela, a família dele não gostava muito dela. E ele deixou na escritura só uma casa e ele morreu. A casa fica pra ela, né? Mas, tipo, não tem condições pra manter a casa. E ninguém queria comprar a casa por ele ter se matado. Ele morre, ele se mata. E aí ela, tipo, não consegue viver só com aquela casa, ninguém quer comprar. E ela chega nas condições que ela só tem uma casinha, assim. Ela é moradora de rua, né? Aparece até uma cena que, tipo, ela vai pra um morro e teve provavelmente um tiroteio, que ela fala que ela tá com pouca bateria no celular e ela fica vendo assim no chão um monte de cabeça de gente morta com sangue. E aí é muito evidente, o retrato da violência, do perigo da favela é, tipo, vários momentos acontece dos caras ficarem, tipo, falando dela assim na rua, ela tem que sair correndo, não sei o quê, de abordarem ela e essas coisas. Mas, e aí eu fui atrás de uma entrevista da Maria Valéria. E ela falava que a criação do livro era pra falar sobre a periferia invisível da sociedade. Eu entendi que esse afastamento dela com a filha, a procura do Cícero, era tudo pra retratar a violência, sabe? Pra mostrar exatamente como é a periferia nos olhos da Alice. Enfim, no fim do livro ela não encontra o Cícero Araújo. Acontece essa cena que eu falei dela encontrar várias pessoas mortas no chão, que ela tem que sair correndo pra caso a polícia chegue não acusar ela nem nada. E aí a Lola chega pra ela, a cena final assim do filme. Gente, é que eu leio o livro, não sei se vocês também são assim. Vocês leem o livro assim, imaginando o que tá acontecendo e eu fico achando que é filme, que é louca. A cena final do livro é a Lola falando com ela, falando assim, viu? Você vai voltar pro seu apartamento.
E aí, só não esquece da gente e vem visitar a gente aqui de novo, tá? Então, meio que fica meio vago esse negócio do Cícero Araújo, ela não encontra, tipo... Ok. E aí acaba ela falando pra Barbie que ela vai colocar a Barbie dentro de uma gaveta. E ela falou, não digo que seja pra sempre, quem sabe ainda reabra essas páginas, passo tudo a limpo e de novo, acaba no meio de uma frase. Pra acabar esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like aí embaixo. Eu vou acabar com um trechinho que foi o trechinho que eu mais gostei desse livro. Andar com Lola dava-me direitos de cidadania pelas suas. Assimilava-me como uma a mais entre eles. Eram tantos, aves migrantes de todas as espécies, perdidas do bando, cansadas ou extraviadas a meio do caminho. Esperando sob sol, chuva e sereno, a volta do bando que as resgate. Recusam o zoológico. Não se deixam aliciar pela comida fácil oferecida. Medo de não ver a revoada ou de não serem encontradas quando o bando passar de volta. Preferem o ar livre, mirando o céu à procura dos seus ou, desde o chão, deixando passar os bandos rasteiros, nos quais não se reconhecem.